Olá pessoal, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equações paramétricas, mais especificamente como que a gente faz para pegar uma determinada curva e escrevê-la de acordo com as suas equações paramétricas e entender também um pouquinho para que isso serve. Isso tem algumas utilidades mais para frente nesse curso, quando a gente for trabalhar com integrais de linha, por exemplo, mas falando só das equações paramétricas especificamente, a principal utilidade direta que ela traz para a gente aqui nesse curso de cálculo é que é o seguinte: você sabe que uma determinada curva que você desenha no plano cartesiano, pode ser o bidimensional, por exemplo, para ficar mais fácil de enxergar, nem sempre ela pode ser escrita como uma função explícita, y igual a f de x. Porque você sabe que para que uma aplicação ou o desenho de uma curva seja uma função, ela precisa cumprir alguns pré-requisitos e você consegue observar pelo que você já estudou que essa aqui não consegue. Porque você lembra que olhando o gráfico de uma função, para saber se ela, olhando o gráfico de uma curva, para falar a verdade, para saber se ela pode ser escrita da forma y igual a f de x como uma função explícita, um dos testes que a gente faz é o teste da linha vertical. Nenhuma linha vertical pode cortar a curva em mais de um ponto. E veja que se você passar uma linha vertical aqui, ó, ela vai cortar a curva em mais do que um ponto. Então, certamente, essa curva aqui, esse desenho dessa curva em azul, não pode ser escrito dessa forma, ó, y igual a f de x. Não vai ter como fazer isso para uma curva desse tipo, porque não existe uma função explícita e bem definida que consiga resultar exatamente nessa curva. Para isso servem as equações paramétricas. O que é a equação paramétrica de uma curva? É simplesmente quando você olha para essa curva e suponha, por exemplo, para ficar mais fácil de entender, que isso aqui descreve o movimento de alguma partícula aqui nesse plano, nesse eixo XY. Vejam que se eu olhar, pensar em relação ao tempo, e eu olhar para a coordenada x da minha partícula que está sobre a linha azul, eu consigo pegar uma função sobre ela pensando só sobre o x. Porque para cada tempo que eu pegar, eu vou ter uma única resposta de x onde ela vai estar. Vejam que se o tempo for 0, ela vai estar aqui. E se o tempo for caminhando, ó, você vai encontrando coordenadas no eixo x. E vejam quando chegar aqui, por exemplo, ó, você até coincide uma coordenada com o que está aqui. O que não é o problema, porque ali nós temos dois intervalos de tempo diferentes que resultam na mesma posição. E isso não é problema, porque você pode repetir no contradomínio, você só não pode repetir no domínio. Por isso que o teste da reta vertical não funciona. A mesma coisa vale para y. Se você olhar aqui em relação ao tempo, você vai andando em relação ao tempo, você sempre consegue descobrir onde essa partícula vai estar, olhando só para o eixo y, a projeção dela no eixo y. Então, escrever as equações paramétricas de uma determinada curva é mais ou menos fazer isso. É falar assim, tá bom, já que eu não consigo fazer y em função de x, deixa eu encontrar então uma terceira variável, que na física a maioria das vezes é o tempo, e por isso a gente vai na maioria das vezes aqui na hora de parametrizar trocar para t. Então eu consigo, na verdade, ao invés de fazer uma função com y e x na mesma expressão, eu faço uma função só para a posição do x, uma outra função só para a posição do y, e eu uso essas duas em função de uma terceira variável, que vai ser o t. Então, se eu conseguir descobrir uma função do tipo f de t, que sempre me dá a coordenada x, que você está de acordo com que você vai passando o tempo aqui nessa curva que eu vou chamar de c, e eu conseguir uma outra função g de t, que me dá a coordenada y de acordo com o passar do tempo, eu tenho então as equações paramétricas dessa curva. É como se fosse na prática uma troca de variáveis, tá vendo? Você olha o x e o y separados, você olha a coordenada x e a coordenada y separados, ou seja, só as projeções. Então, quando eu pego um ponto como esse, por exemplo, de maneira paramétrica, na primeira eu encontro isso aqui, ó. Vou chamar esse cara de P1, eu vou chamar isso aqui de f de P1x. E quando eu olhar para outra, o que eu vou encontrar aqui é o g de P1y. Basicamente é isso que acontece. Essa é a ideia que você tem em relação às equações paramétricas. E agora nós vamos fazer alguns exemplos. O primeiro vai ser um exemplo contrário. Ó. Eu quero saber qual é a curva cujas equações paramétricas de x e y são essas aqui. Ó. A equação paramétrica de x é t ao quadrado e a equação paramétrica de y é t mais 1. Olhando assim, o que eu estou dizendo é assim, à medida que se eu considerar aqui no meu eixo, eu passar do tempo, que seja, vamos chamar o t de tempo, a projeção do meu ponto no eixo x sempre vai ser dada pela relação t ao quadrado,
E a projeção do ponto no eixo y vai ser dada pela expressão t mais 1. É difícil você olhar para isso aí e entender que figura você está formando. No entanto, notem que com uma simples jogadinha de álgebra, você consegue colocar o x e o y numa equação só eliminando o t, e talvez isso facilite de você descobrir que equação é essa que a gente está trabalhando aqui. Vejam comigo. Será que existe algum jeito de eu fazer alguma manipulação algébrica para sumir com o t e ficar só com o x e o y aqui? E existe. Vejam que na segunda equação, na equação do y, eu posso isolar o t. Isolando o t, eu vou ter que o t é igual a y menos 1. E eu substituo isso nessa. Quando eu fizer essa substituição, olha para onde a gente vai. Ó. X igual, quem é o t? Ó, t é y menos 1. Então eu vou ter aqui y menos 1 ao quadrado. X igual, vou apagar isso aqui, y ao quadrado menos 2y mais 1. Olha só. Essa é a expressão que eu tenho que descreve a minha curva. Vocês vão ver logo logo que essa expressão não pode ser considerada uma função. Ela também não vai passar nesse teste aqui. Vamos fazer o gráfico, depois a gente vai ver. Mas olha só, só quero olhar para essa curva aqui e entender o que eu tenho. Vocês estão percebendo ali que é quase o padrão de uma função do segundo grau? Só não é uma função do segundo grau, porque para ser uma função do segundo grau, você tinha que inverter tudo que era x com y, não é? Tinha que ser y aqui, x aqui e x aqui. Que gráfico você teria? Uma concavidade com uma parábola com concavidade para cima, que corta o eixo y no número 1, tem várias características. Quando você inverte o x com y, a única diferença é que a sua parábola, ao invés de ter concavidade para cima e para baixo, ela vai ter concavidade para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, eu tenho uma parábola com concavidade para a direita, estão vendo? Ó? E que corta o eixo x no número 1. Então, basicamente, a curva que eu tenho é essa aqui, ó. É uma parábola, não vou nem tomar muito cuidado com a precisão dos pontos, eu quero só ter uma ideia do que a gente tem aqui, né? Com concavidade para a direita e que corta aqui o eixo x no 1. Então você vai ter uma curva parecida com essa aqui, ó. Isso é o que você tem. Tá vendo? Essa curva não é uma função. Isso é sim uma parábola, mas não é uma função, porque o teste da linha vertical não funciona. Veja que eu posso escolher um valor de x para um único valor de x, eu vou encontrar dois valores específicos de y. Isso não pode acontecer. Lembra que para um valor de x, eu só posso ter um valor de y, mas o contrário não inviabiliza a função, né? É só para o x que isso não pode acontecer. Então, que figura que eu tenho aqui? Eu tenho essa parábola, ou aproximadamente essa parábola. Na próxima aula, nós vamos fazer mais alguns exercícios, nos dois sentidos, inclusive. Eu vou dar a equação paramétrica e perguntar quem é a curva, e depois nós vamos, inclusive, olhar para algumas curvas e tentar tirar quem é a equação paramétrica. Mas isso fica para o tema da próxima aula. Pessoal, obrigado, por hoje é isso, tchau e até a próxima!